Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Temos aqui uma empreendedora do turismo, que é uma área que eu me encanto. Inclusive, já trabalhei com turismo também, a gente sempre troca figurinhas ali no Instagram. Ela vive em Carcavelos, aqui perto de Lisboa, Monique, e tem uma empresa chamada Itinerários Glamourosos. Veio aqui hoje compartilhar com a gente um pouco sobre sua jornada, seu trabalho, seus diferenciais. Estou muito feliz com a sua presença, Monique. Antes de você Obrigada. falar alguma coisa, eu preciso dizer que eu quero te parabenizar por ter dado esse passo. Eu sei que muitas vezes a gente é boa no que a gente faz, só que, de fato, quando a gente vai se expor no digital com as pessoas, é um desafio, né, É, diário. E, assim, eu admiro muito mulheres que vão, fazem, independentemente do julgamento, porque sabem que tem um bom serviço, um bom produto e precisam compartilhar isso com as pessoas, né? sim, Parabéns. obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Na verdade, é uma coisa que eu já queria há muito tempo, né? Mas estava Sim. sendo difícil da gente conciliar. E dezembro, esperei ansiosamente por esse momento, mas não rolou mais. Estou aqui agora. Agora deu certo. Tudo acontece na hora certa, no momento certo, e eu tenho certeza que vai ser um papo incrível, porque, nossa, quando a gente fala sobre empreendedorismo e sobre imigrantes, né, expatriados aqui em Portugal, é uma jornada que eu gosto muito de conversar, porque eu vivo isso, né? Então a gente tem muito em comum e com Uhum, certeza muitas pessoas vão se beneficiar dessa conversa, sim. né? Monique, como é que você chegou aqui em Portugal? Por que que você escolheu Portugal? Uhum. E se você já trabalhava com turismo no Brasil? Não, na verdade não, foi uma área completamente diferente. Eu sempre tive esse bichinho do empreendedorismo em mim. No Brasil, tive lavanderia por 15 anos. Uau! Sou formada em psicologia, trabalhei na área da psicologia, na parte de RH, de recursos humanos, mas depois de um tempo percebi que aquilo não era para mim, eu não gostava de ter chefe, eu queria ser minha própria chefe, eu queria fazer os meus horários e aí parti para empreender na lavanderia. Fiquei por 15 anos no ramo de lavanderia. Depois tive meu filho, aí entrei naquele mundo infantil, onde eu comecei a fazer festa infantil, decorava festa infantil. Não curtia, era um trabalho do caramba e não era muito valorizado, né? Uhum. Todas as mães vinham e falavam: "Ah, mas eu também sei fazer isso". E Menosprezando, menosprezando talvez. o trabalho artesanal, né, que tem muito Uhum. disso. E eu descobri que na festa eu gostava das flores. Então, quando eu decorava uma festa, eu gostava de ir na Cadeg do Rio de Janeiro, que era o mercado, né, de flor, e ia, escolhia e via que cor que combinava com a festa, qual a flor. E entrei no mundo das flores, comecei a fazer cursos, até que eu entrei no ramo de casamento. É sempre assim. Uau! Eu Eu, já tô e- assim, passada! Que eu vou e história! vou me enfiando E você vai ouvindo o seu coração, é, né? tipo assim, fechei o ciclo da lavanderia, foi ótimo. Foi até muito difícil fechar, porque é um mercado muito bom. Era uma loja. Financeiramente era muito bom. Eu tinha duas lojas, uma em Copacabana, na estação Arco Verde. Você é do Rio de Janeiro? Só morei do lado da Arco Verde. Então, na Casa Lotérica, em frente à estação ali do metrô, tinha a Aham, minha lavanderia, foi a aham. primeira. E depois abri no Flamengo, perto da minha casa, dava para ir andando ali na São Salvador. E assim, foi muito bom mesmo. Financeiramente era ótimo, mas eu estava cansada, o comércio desgasta, né? Eu abri e fechava a loja. E quando eu pensei, bom, agora é o momento de ser mãe, que eu quero me dedicar, já estava com quase 40, já estava ali nos 45 de segundo tempo, Aham. falei, agora eu vou fechar. Na verdade, eu não fechei, eu vendi e fui me dedicar para a maternidade. Fiquei 2 anos nesse ano sabático como mãe, até que o filho cresceu, começou a ir para a escola, e eu falei, o que que eu vou fazer agora, que eu não sei ser dona de casa. Uhum. E aí foi quando eu falei, cara, vou começar. Era festa, ia para muita festa infantil, aí entrei no mundo né, de criança. Só que aí depois fui para as flores. Aí das flores eu falei, aonde agora que eu vou trabalhar? Entrei numa equipe de casamentos, onde eu era florista de uma equipe. Ok. E fiquei quase um ano, aonde eu comecei a perceber que, cara, eu sei fazer isso. Eu descobri um dom, sabe? Com as Eu flores. gostava de fazer um arranjo. Eu sentava na minha mesa, literalmente, eu via, tipo, esse aqui vai ser um vaso. Eu gostava de pensar nas flores que iam entrar para aquele vaso, sabe? Uhum. Sim, Então, eu sim. fazia a receita de cada arranjo. Aí comecei a ter pedidos
de amigas, tipo, decora minha festa. Rio de Janeiro tem muito, né? O Muito. pessoal investe muito em festa. É um comportamento de consumo completamente diferente de Portugal, né? É. Nesse sentido. E aí eu comecei a decorar a festa para amigas, muita residência, até que eu entrei no casamento. E aí depois não saí mais. E aí do casamento que você veio para Portugal, foi assim? Aí, fiquei 7 anos como florista ainda. Depois meu filho crescendo, violência aumentando, tipo, já na porta de casa, porque antes a gente sabe da violência, né, do Rio, mas é tudo muito distante. E a Zona Sul completamente assim invadida, né? Foi. E eu comecei a pensar que eu não queria mais aquilo para o meu filho. Isso foi quando? 2018? 2018 eu vim para cá. Uhum. E aí foi quando a gente começou a pensar na possibilidade, eu mais do que meu marido, né? Porque meu marido tem mais 2 filhos do primeiro casamento, adolescentes que não queriam sair de jeito nenhum. Do ciclo de amigos, né? Tudo. E eu achando que, tipo, não, vamos. E meu marido tem irmão que mora aqui em Portugal. A gente veio, passou 2 meses em Carcavelos. Eu adorei. Tipo, é isso que eu quero, vamos. Aí a gente voltou para o Brasil. Fiquei 1 ano ainda fazendo casamentos, porque os casamentos, né, se pagavam com muita antecedência. Ok. E eu fechei aquele 1 ano, não abri mais agenda, só pegava trabalhos pequenos, até a gente vender, desfazer tudo e vir para cá. Vocês fecharam tudo lá para vir para cá. Nossa, que coragem. E aí chega 2018, vocês chegam aqui, uma família, veio com seu filho. Primeiro vieram nós 3, eu, meu marido e o Luca, né? Que hoje está com 10, veio com 3 para 4. Uhum. E achando que, tipo, tudo bem, tá tranquilo, né? Trouxemos as nossas malas com o que a gente queria. Só que aqui é tudo muito difícil. E eu tive que me reinventar, aliás, até hoje, né? Eu digo que eu tô aqui há 5 anos e meio ainda me reinventando. Porque não entrei direto no turismo, fui para o mercado imobiliário. Do mercado imobiliário não me adaptei, né? Não era uma coisa fácil para mim. Você não pensou em trabalhar com flores aqui? Cheguei a trabalhar. Enquanto eu estava no mercado imobiliário, eu fazia alguns casamentos. Eu entrei em 3 equipes aqui de floristas. Uma equipe era russa, que, aliás, era muito divertido trabalhar, porque eles não falavam inglês, eu não falava russo. Então, falava a língua das flores. Então, a gente se comunicava, tipo, eles faziam um arranjo, era aquilo que eu tinha que fazer. E eu fiquei com eles pegavam festas grandes, a gente viajou, chegou para a Espanha, fazendo casamento. Aí fiquei também numa equipe brasileira, da Cláudia Perdigão, que faz eventos maravilhosos. A Cláudia tem mais de 30 anos aqui. Ela que faz os presépios de Natal dos shoppings. Que legal. E ela faz muita festa. E eu tinha a minha própria equipe também, com mais 2 brasileiras. Isso quando você se mudou. Você chegou e já começou a empreender com flores. Eu fazia as 2 coisas. E o imobiliário paralelo. Em paralelo com as flores. Porque flor era mais final de semana, né? E é sazonal, né? Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. E aqui é mais primavera-verão. Né? No Brasil é o ano inteiro. Isso. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa pensa em empreender aqui e o inverno é um pouco parado em várias áreas, né? Para mesmo. Mas aí o que me fez sair das flores, que era uma coisa que eu gostava muito? Primeiro, poucos meses de trabalho e o investimento é muito diferente do Brasil, né? No Brasil as pessoas gastam, aqui não valorizam. Aqui, num casamento, o que era valorizado? A comida e a bebida. E os lugares são lindos. Então, se não tivesse um arranjo, não ia fazer diferença. Entendi. A não ser que a noiva fosse brasileira, que está vindo e tem aquela, né, aquela paixão e que aquela festa super bem decorada, mas é um mercado muito diferente. O consumo é menor, a forma de enxergar valor naquilo é menor. Olha que interessante, né? Muita gente não deve saber disso, né? Por isso que eu falo, né, Monique? Às vezes a pessoa quer empreender aqui, quer trazer um modelo de negócio que funciona bem no Brasil. Não funciona aqui. É totalmente diferente o mercado, o consumo, os lugares, você vê. Quando me falaram isso, eu falei, não, gente, peraí. Quando eu morava no Brasil, o que eu via? Quais eram as minhas inspirações? Era mercado europeu. Eram as flores, né? Principalmente, importa-se muito para o Brasil, as flores daqui. Quando eu cheguei no mercado de flor aqui, eu falei, é isso? Tipo, o Brasil tá muito de 10 a 0, sabe? Porque a gente pega muita referência de fora, tudo é muito,
Tudo é É tudo muito. muito mega produção. A referência é de fora, mas o tempero e a intensidade do Do brasileiro brasileiro é promovendo diferente. eventos é diferenciada e é É, visível mundialmente. Todo mundo é. percebe. Brasileiro adora festa, adora investir nisso, vê um Uhum. valor. Por exemplo, quantas mulheres não investem até o que não tem num Sim, casamento, né? sim. Porque é um Tanto que eu até te momento. falei, começava a receber 1 ano antes. As pessoas iam pagando, porque era É, um desejo. sim, Ter sim. um festão com muita flor, sabe? E Isso. aqui não, aqui era o oposto. Entendi. Mas aí é que tá, é o que eu falo. Normalmente a empreendedora é aquela que observa o mercado e pivota, vai para uma outra área, ajusta. Você viu o turismo como uma possibilidade? Turismo veio ainda um pouquinho depois. Uhum. Veio, então, o mercado imobiliário, Sim. junto com as flores. Depois eu abri uma empresa de Uber, onde eu fiquei quase 2 anos na empresa de Uber. E aí o meu movimento de clientes particulares foi aumentando. Eu recebia muita ligação do meu cliente, me leva para o aeroporto, aqueles horários maravilhosos, 5 da manhã. Ai, Aí eu gente. falei, levo. Aí leva minha filha para a escola, porque de repente ia viajar, não ia ter com Ok. quem levar, e levava a filha para a escola. Ai, meu filho tem uma festa, tipo, morava em Cascais, a festa em Lisboa. Você pode levar meu filho pegar? Uhum. Posso. Então, Você assim, começou a ter uma reputação de confiança. As pessoas começaram a confiar em você. é, Uhum. é. Aí o particular foi aumentando. Aí até o ponto de eu, caramba, não tô tendo mais nem tempo de fazer Uber, que era até uma coisa que eu gostava. Conheci muito as ruas, né, daqui. Era um trabalho, ainda, eu acho, super seguro para mulher. Aqui, eu vejo que tem muitas mulheres motoristas aqui em Portugal. É super comum, né? Não tem esse É. risco. É. No Eu Brasil, eu acho trabalhava muito de dia, eu perigoso. trabalhava de noite, adorava trabalhar de madrugada. Desculpa. Eram trabalhos rápidos, sabe? Que você conseguia fazer mais dinheiro de madrugada do que durante o dia. Dinâmico, né? É. Fala sobre, só puxando esse gancho, porque é uma coisa bem surreal, né? Uma mulher que vivia na zona sul do Rio de Janeiro, fazendo Uber de madrugada em Portugal. É uma loucura, né? A pessoa que sai do país natal para se aventurar no outro país, Foi ela tem que estar difícil. disposta e aberta Foi para bem tudo, difícil. né? É. Ao mesmo tempo que é difícil, tem o lado maravilhoso disso também, né? Da sua tranquilidade ao dirigir de madrugada num Foi lugar. difícil para mim. Eu tive o preconceito, sim, em ser motorista. Depois de um tempo, aquilo começou a me dar prazer, porque era um trabalho que eu tinha o meu horário. Eu queria parar, ir para academia e dar uma corrida, eu ia. Então, eu fazia, né? Pegava meu filho na escola, acompanho Tinha uma ainda. certa liberdade, né? Uma flexibilidade. Então, assim, meu preconceito, né, com a profissão foi diminuindo. Mas foi difícil falar para os meus pais, tipo, estou fazendo Uber, né? É porque as Porque pessoas têm uma imagem. eles nunca tiveram aqui, então não sabem da segurança que a gente tem. Então, quando eu falei, a primeira coisa que meu pai falou, você não estudou para isso. E aí eu falei, mas é o que tem. E é o que eu tô, por enquanto, me identificando. E eu queria ver o que ia acontecer. Deixa eu experimentar. Né? Pô, já fiz flor, mas aqui não tá tão legal assim, são poucos meses, fico muito tempo parada, né? E outra coisa também, a equipe de flor, eu era tudo. Eu recebia o cliente, a proposta, eu desenvolvia o orçamento, eu ia comprar, eu abastecia o carro, eu descarregava, eu montava, puxado, eu entregava e eu desmontava a festa. Muita coisa. E para pouco financeiramente falando, sabe? Entendi. Enquanto no Brasil eu tinha uma equipe. Cada um fazia uma coisa, eu era só a cabeça do negócio. Eu montava a decoração floral. Eu tinha o cara que ia comigo carregar o caminhão, eu tinha o outro vários outra floristas, né, que realidade. faziam os arranjos, que acabam pegando a minha pegada de flor, então eu já passava a receita para cada um deles, eles iam fazendo. Eu tinha o outro que montava, que botava os vasos nos lugares. Depois uma equipe para desmontar a festa. É muito diferente. É muito diferente. E aí, nesse momento que você estava ali como Uber, acho legal você falar sobre isso, porque tem até uma frase que uma vez eu li, que é importante a gente falar sobre isso, né? Normalizem a reinvenção profissional de imigrantes brasileiras, né? Que vão mundo afora, independentemente da classe social, de onde vieram. Gente, é normal.
todo mundo. Olha, eu vou te falar, das pessoas que eu conheço aqui em Portugal, 95% tiveram que se reinventar. E até as mesmas que mantiveram as profissões do Brasil, exemplo, a advocacia, mesmo assim tiveram que se adaptar a uma realidade aqui que não Sim, tem estagiário levando coisa lá, não. sim. São elas indo no CEF, na AIMA, né? E Uhum. resolvendo coisas que antes não precisavam Aqui a gente resolver. abastece carro, né? A gente faz Não tem tudo. frentista. Não tem. Eu Então, dou até chupeta em carro, meu velho. Eu aprendi nos Estados Unidos. Enfim, voltando pra essa parte do Uber. E aí, quando, durante esse seu trabalho como Uber, tinha empresa de Uber, quando que você realmente virou a chave pro turismo e entendeu que aquilo poderia se tornar uma empresa, um negócio? na verdade foi. Fiquei mais ou menos um ano e 8 meses no Uber. Começou a aumentar a clientela particular. E, ao mesmo tempo, em outubro do ano passado, meu carro me deixou na mão, literalmente. Era um carro de 6 lugares, comigo 7. E aí foi quando eu pensei, eu falei, bom, já que agora esse carro não vou mais investir em manutenção nele, eu vou financiar, entrar num financiamento para um carro voltado para o turismo, um carro confortável, maior, né? E aí foi quando eu comprei minha Mercedes glamourosa, Ah, e em dezembro agora, e estou fazendo já vários trabalhos com ela, com a quais são os Mercedes. trabalhos que você faz na Itinerários Então, a Glamourosos? Itinerários trabalha com todos os tipos de passeio, de norte a sul de Portugal, Espanha também, aonde o cliente que entra em contato comigo, eu desenvolvo o roteiro, eu personalizo o roteiro, então eu pergunto o que gosta, o que não gosta, se conhece, se já veio a Lisboa ou se está sendo a primeira vez. Uhum. Eu tenho que conhecer para poder direcionar e fazer um roteiro para ele. Adequado, um É, perfil, né? não vou, de repente, pegar um cliente que odeia subir e descer escadas e eu vou levar para um Palácio da Pena. Com certeza. Aí já vou direcionar para o Queluz, que já é um palácio Isso, mais, sabe, plano, plano, sem muitas sim. subidas. Então, assim, eu gosto de conhecer o cliente quando eu conheço. A gente vai trocando várias mensagens, principalmente nesse início, aonde eu passo o valor, né, do tour, e aonde depois, fechando, eu discrimino todo o roteiro, todo o passo a passo, a hora que eu vou pegar ele no hotel, o que a gente vai fazer em tal momento, até a hora de deixá-lo de novo. E aí você que lidera isso, Eu você... sou a motorista, eu Aham, que faço todo o roteiro, todo o incrível. orçamento. E você, por exemplo, quantas pessoas cabem na Mercedes? 7, comigo 7 8. pessoas. Então também são grupos enxutos, né? Eu Grupos... chamo de pocket, porque são grupos menores, né? Eu acho que o meu trabalho é baseado na confiança, que foi onde tudo começou. Na personalização, eu gosto de personalizar mesmo, fazer uma coisa mais direcionada, até de fugir do óbvio, de não fazer só, né, Fátima Óbidos e Nazaré. Vou dar um exemplo. Sim. Esse final de semana agora eu tive em Luso, uma surpresa O para que é mim. luso? Luso é uma cidade próxima de Coimbra, uma graça, uma vila voltada para as águas de Luso, com todos os tratamentos termais. Gente, passada. Passada também. E, assim, você que vem a Lisboa, que quer sair um pouquinho desse roteiro tradicional que a gente tem, é comigo. É com você. Eu E gosto de fuçar os lugares diferentes e isso é apresentar muito incrível, né? lugares diferentes para quem tá vindo, sabe? E é muito bacana pro brasileiro. Muitas vezes o brasileiro tem essa mania, generalizando, tá? Claro que tem exceções, mas o brasileiro já chega muitas vezes com uma listinha de restaurantes. Sim. Ah, vou no GNC4, porque recomenda. E nada contra, adoro GNC4, acho que tudo ok. Mas eu acho tão mais interessante aquela pessoa que tem um direcionamento personalizado com base no próprio gosto, no estilo de viagem, né? Vai chegar aqui e de repente vai desvendar coisas que a maioria das pessoas que chegam no Brasil recomendando nunca ouviram falar. São os cantinhos mais secretos, aquelas E aí a gente experiências. ganha porque a gente mora e a gente sabe desses cantos, né? Exato. E a pessoa não vem com aquela lista pronta da amiga que falou que tem que ir. É, E que eu exato. já levei em restaurantes muito renomados, que eu gosto, mas que a pessoa não se identifica. Exatamente, exatamente. Porque às vezes a pessoa pode. Vamos dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa tem condições de ir no Sem Maneira, GNC4, Estrela Michelin, e também quer ir na Tasca, no Autêntico e tal. Às vezes a pessoa tem esse poder de escolha e pode ir em todos. Sim. Mas tem gente que precisa decidir
qual que vai priorizar. Então não adianta chegar aqui, primeiro dia eu vou no mais caro, segundo não conhecer a cultura local, não ter essa imersão realmente. Eu acho Uhum. que empobrece a viagem quando a gente não se abre para o novo. Nada melhor que uma pessoa local para Sim, direcionar, né? sim. E o legal é que você sendo brasileira, você também consegue adequar. Porque beleza, é legal ter o direcionamento de um português, uma pessoa local. Mas talvez essa pessoa não tenha a visão da onde você veio. E conseguir Uhum. adequar de uma forma mais certeira essa personalização, né? Porque de repente, imagina, um brasileiro conhecendo uma tasca, talvez seja algo muito mais comum para o brasileiro conhecer uma tasca do que um inglês conhecer Sim, uma tasca, sim, né? com certeza. E, Monique, hoje, quais são seus planos, assim, com a itinerários? O que você almeja? Compartilha aqui com a gente. Então, o meu trabalho hoje é 95% com indicação. Adoro isso, né? É muito bom. Mas eu almejo aumentar esse volume, óbvio, né? E vou continuar assim, personalizando os roteiros, fazendo uma coisa bem direcionada para esse cliente que procura a gente. Tenho algumas parceiras muito interessantes assim, principalmente eu gosto, que são mulheres que fazem viagens para mulheres. Então eu tenho hoje Elas que Amam Viajar, que é da Mila, uma brasileira que mora aqui em Cascais, que o Aham, projeto dela é fazer viagens só com mulheres. que legal. Já fiz alguns com ela e a gente tem esse ano vários lugares, passeio de balão só com mulheres, Ah, entendi. Aí em você leva essas Monserrate. mulheres em No caso, eu parceria. faço a parte do transfer, né? Ela Aham, entra com o roteiro dela e eu tá. faço o transfer. Sim. E tenho também outra parceira, que são a Viagem de Mulheres, que foi até que eu tive em Luso agora. Uhum. E é assim, uma viagem só com mulheres, se você botar um motorista homem, quebra o esquema. Quebra Eu tudo, sinto na né, pele, porque a gente? gente vem no carro, a gente vem falando sobre vários assuntos que com um homem não rolaria. Não, não dá. Quebra. E nada contra, gente, mas é porque realmente é a mesma coisa. Estão as mulheres conversando. Chega um homem, muda tudo, né? Elas se sentem muito à vontade, tipo, embora eu esteja trabalhando ali naquele momento, mas eu sou mais uma delas Isso, que é isso que eu ia está te se perguntar. aventurando e com, assim, alguns lugares, muitos que eu já conheço, que eu vou direcionando também. Luso foi uma experiência ótima, que a gente ficou nas termas, nos tratamentos com as águas termais e conhecemos também a cidade de Luso. E, enfim, a itinerário está aqui para atender de norte a sul, de fazer todos os passeios. Muitos eu acabo colocando outros parceiros comigo, porque se for um tamanho maior, mais do que 7 pessoas, eu boto parceiros que tenham um carro também de van Claro. para atender ao grupo. E aeroporto é assim, toda semana. Olha, Aeroporto sempre, a gente sempre tem um pedido. não É tem aquela nada coisa, a melhor. confiança. Eu acho que as pessoas devem falar assim: ai, preciso fazer um aeroporto 5 horas da manhã, caramba, será que o Uber vem? Será que o Uber vai aparecer? Liga para Monique. Monique, isso é muito legal, essa reputação, né, de confiança. É, Realmente é um momento que a pessoa dá créditos ali ao seu trabalho. Eu acho que independentemente do que a gente faz, sabe, como profissão, independentemente do nicho, é isso que nos move, né? É o reconhecimento das pessoas de que, ok, o que eu faço tem um valor interessante. é. Acho que isso que move, né? Para além de todo esse movimento do turismo e tal. Acho que o reconhecimento também é muito. E o que eu gosto também é de conhecer, sair do comum, sabe? É fazer passeios diferentes. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para um lugar para conhecer, para depois apresentar. Uhum. A gente vai fazer esse ano agora o balão, né? Que não é tão falado também. Já vou incluir Luso. Quem quiser, Luso já vai estar nos meus roteiros. A gente tem Aldeias de Xisto, que é uma É aldeia bem legal. incrível, incrível. Eu já fiz Biódon, É, aquelas outras. São lugares que, assim, normalmente muitas pessoas pulam, mas que são realmente a retratação. Retratação, gente, agora tira essa parte. Me veio branco. Retratam mesmo a cultura local, é. né? Aquela trajetória. E você pensa assim, você almeja crescer o seu negócio a ponto de colocar outros motoristas, ter frota e tal. Como é que você se enxerga no futuro? Ou você gosta de ter esse Eu contato acho que eu gosto de ter próximo? uma coisa menor. Aham, mais É, enxuta. é. Per- Assim, quando as pessoas às vezes me pedem um orçamento, eu não tenho aquela data disponível,
Eu até fico meio assim, por mais que eu conheça o parceiro que eu vou indicar, mas não sou eu, né? Aham. E eu acho que eu prefiro uma coisa menor e tá fazendo da minha maneira. Mais low, acaba sendo low profile, né? Uma coisa ali É. mais. E acaba que você consegue até ter um ticket mais alto por conta de toda essa personalização, esse contato com você, isso tudo. E aí entra o digital, né, Monique? Isso que eu quero te perguntar. Maria, isso é uma outra parte. A gente falou muito sobre o passa-palavra, a indicação, que a gente sabe que é muito poderoso. Eu acho que é a melhor, porque a pessoa já chega pra você pronta, né? Ela já confia em você, porque a mãe confiou, o pai confiou, a amiga confiou e deu certo. Então, essa barreira inicial, esse risco, já é basicamente rompido, porque tem uma indicação de alguém que ela confia. Mas a gente também vê o digital como uma grande possibilidade de crescimento, né? Em Portugal, ainda mais Portugal sendo um desejo do brasileiro, né? Para visitar, para passear. Você pensa em implementar estratégias no digital, ampliar essa parte? Com certeza. Até porque a gente aqui faz de tudo e alguma coisa, né? É mãe, é empresária, é motorista, tem que responder os e-mails, eu não gosto de deixar cliente esperando. Então, meu desejo hoje é ter uma pessoa para eu simplesmente passar o material e falar, olha, agora Trabalha é contigo. esse material, né? Já captei. É não que eu não gosto, eu até gosto de fazer, mas assim, eu não tenho tempo. E entra a parte também que é muito estratégica de delegar, né? Saber delegar as tarefas que não são o core, né, do seu negócio. Você precisa realmente, assim, angariar clientes, conversar, criar seus roteiros, pensar em novos destinos, fazer parcerias. Exatamente. E essa é a base, eu tenho que né? estar com mais tempo livre para eu poder crescer aqui na minha cabecinha e delegar para quem tiver que delegar, cada um com a sua função, sabe? Isso, e tornar essa experiência cada vez mais benéfica para o cliente final, né? Porque muitas vezes eu vou, passeio, tenho um material super bacana, não tenho tempo de postar, porque eu já estou entrando numa próxima viagem. E aí eu perco o time daquela que eu fiz. Eu tenho muito Você precisa de um drone e uma assistente em cima de você. Preciso. E uma coisa também super importante, que eu sempre ofereço, né, para os clientes. Eu tenho guia, eu, na verdade, não sou guia, eu faço todos os passeios, mas eu não sou guia. Então, assim, às vezes o cliente, eu pergunto, vamos fazer um palácio, um castelo, você quer conhecer a história? Então, eu tenho uma guia que fica comigo durante todo o trajeto e fala sobre data e quem morou e quem não morou, explica tudo, toda a história. Então, a gente tem também isso na itinerários, a guia. Tem uma fotógrafa também, que a gente leva ela nos passeios, ela vai fotografando todos os momentos. Que incrível. É uma delícia isso. Porque aí o cliente fica mais livre. Não precisa ficar com aquela preocupação de ter né? que fotografar, sabe? Perfeito. Nossa. E ela pega o clique ali. Um momento natural, realmente que a pessoa está curtindo. Não está nem esperando, um momento em família, enfim. Então, são pessoas que eu coloco para agregar, melhorar ainda né, mais o serviço. Perfeito, que a pessoa só entra na sua Mercedes e vai, Só né? Ela vai realmente viver essa experiência sem preocupação. Perfeito. Monique, se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que esteja começando a empreender, na luta para se encontrar, porque é uma coisa muito normal, a gente bate cabeça, muitas vezes a gente pensa em desistir, muda de área, é a coisa mais natural do mundo. Até hoje, né? Até hoje, não, a gente pensa assim, gente, será que eu fiz besteira? Será que eu tô no caminho certo? Como é que o outro... E assim, claro que tem pessoas que têm mais autoconfiança que outras, óbvio, mas essas dores, ela é do ser humano, é normal. O que você deixaria de mensagem diante de tudo isso que você vivenciou aqui em Portugal nesses últimos anos para essa empreendedora que está um pouco atrás, que está começando? Eu acho assim, fácil não é, mas a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto e que a gente quer buscar uma vida melhor, né, pra gente, pra nossa família, enfim, a gente tem que estar aberto. Então, esteja aberto a você conhecer novas pessoas. Eu, no início, não tive essa rede de apoio que hoje em dia a gente tem. Você sabe disso, a gente chegou na mesma época, praticamente, não tinha, né, essa rede de apoio. Não tentar fazer uma coisa muito diferente, não, porque também pode ser um tiro no pé. Né? Estudar o mercado, estudar a cultura. Eu acho que aqui as coisas, o ritmo é mais lento, a gente está acostumado com respostas mais rápidas, não é? Muito. Com retorno mais rápido. Então, assim, ir com cautela, mas vai com medo.
Vai com medo Vai com mesmo. medo, porque senão É. você volta lá pra tua origem ou volta pro teu país. É E isso. E hoje eu até postei uma frase que você nunca vai ver alguém comprometido sem resultado. Quando a gente está comprometido, né, com o objetivo realmente de criar alguma coisa ou de fazer acontecer, até mesmo por necessidade, vai dar certo. E o que eu percebo, né, estando esse tempo todo aqui, que assim, não só as mulheres, né, mas acabo prestando muita atenção nisso. Mas aqui a gente se reinventa, né? Com certeza. Coisas que eu nunca faria no Brasil, eu faço aqui. E abrir o coração mesmo, porque são trabalhos como outro qualquer. Muitas vezes eu me peguei dentro de um carro de Uber e levando uma pessoa super arrumada, chique, não sei o quê. E eu assim, caramba, eu tô fazendo o que eu gosto. Será que essa pessoa tá feliz? Atrás desse terno? Como é a vida da pessoa, né? E eu tendo toda uma flexibilidade de daqui a pouco eu tô deixando ele e vou fazer minha academia, e vou pegar meu Isso. filho, e vou almoçar em casa. É porque eu acho que existem muitos estereótipos de, ok, profissão de sucesso, profissão de ferrado, profissão. Gente, depende do ponto de vista. Ostentação, no dicionário, está relacionada a bens materiais e tudo mais. Pra mim, ostentação não é isso. Claro que eu gosto de uma roupa bonita, uma bolsa bonita, mas pra mim, mais importante que isso é ter minha flexibilidade, minha liberdade. Isso Não é ficar naquele tudo. trânsito do Rio de Janeiro, aquele Isso é medo, tudo. aquela violência. De que adianta. Então, são pontos de vista diferentes, ângulos diferentes. Pra mim, uma pessoa que tem essa liberdade tá ostentando muito mais do que alguém que tá lá esfregando Hoje a em dia eu boca. faço um aeroporto, assim, 5 da manhã, 4 da manhã, feliz da vida. Porque eu sei que eu vou estar super segura, vou rápido, faço meu trabalho rápido, volto, continuo fazendo minha rotina. Ganhou seu dinheiro. Sim, e assim vai, sabe? E assim vai, perfeito. Ó, quero te parabenizar pelo seu trabalho, dizer que estou muito Obrigada. feliz com a sua presença. Foi tranquilo, né? Foi. Foi tranquilo. Dizer que a casa está aberta para você. Muito sucesso, perseverança. É claro que a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária para todas nós. A gente sabe que é um leão por dia, tem dias mais difíceis que outros, mas no fim das contas, eu acho que fazendo o que a gente se identifica e tendo esse reconhecimento das pessoas, para mim é a tradução de que está no caminho certo. E aí só vem o crescimento cada vez mais. Obrigada, eu que te Obrigada. agradeço imenso em estar aqui. Foi incrível mesmo. Tá falando sobre a minha empresa. Né? Uma empresa que surgiu assim de... Acho que vários fatores foram me levando. Eu nunca pensei em trabalhar com turismo e, de repente, por que não, né? Por que não? Indo para tantos lugares, conhecendo tantos lugares diferentes e fazer disso um trabalho. Perfeito. E é um trabalho que eu gosto. As pessoas percebem, os clientes percebem. Depois eu tenho relatos, avaliações falando, sabe? Que é uma coisa leve. Eu não sou aquele robô que, olha, acabou seu tempo, vamos para tal lugar. É como se você fizesse... Você faz parte do grupo. É como se você, assim... É engraçado, mas quando eu também trabalhei com turismo, eu sentia isso. Parecia que eu tava levando amigos, que eu tava levando familiares. Tipo, eu fazia parte do grupo, não era tipo assim, a Lari é a guia, a Lari é a motorista. Não, eu fazia parte. Inclusive, eu era peça-chave na vibe do grupo. Exatamente. Naquele movimento. Porque se tem uma pessoa ali liderando, que é o motorista, o guia, que não tem uma vibe legal, que deixa as pessoas à vontade... O passeio passa a ser um fiasco, né? Você pode levar a pessoa no melhor lugar do mundo, mas a vibe... E entrar nesse nicho também de fazer viagens exclusivas para mulheres, não itinerários, lógico, vai continuar fazendo o seu trabalho, a não ser só com mulheres, mas entrar nesse nicho, para mim, foi, assim, muito, muito interessante, sabe? Porque são momentos que a gente compartilha muita coisa feminina, né? Que a gente fala entre a gente ali e... Eu estou trabalhando e, ao mesmo tempo, eu estou contribuindo para cada uma delas que sempre agradecem e falam que foi fundamental ter uma pessoa, mulher, dirigindo o carro. É isso. E a questão acho que da sensibilidade, do dirigir mais devagar. Tudo, sabe? né, Monique? Tudo vai se completando ali. Porque o motorista, de repente, é mais agressivo no trânsito e eu sou mais tranquilona. É a vibe. E aí orna com toda aquela proposta, né, do grupo de mulheres. E aí que bom, então, que cresça bastante esse movimento. Exato, tá crescendo bem. Porque são mulheres que muitas não têm carro, outras
trabalham e querem, né, podem ter as suas viagens, então não trabalham. Outras não têm amigas para viajar. Isso, outras querem beber, sem se Outras é preocupar. um grupo assim muito eclético. Tem desde meninas, sei lá, de 30 e poucos a 70. Claro, tem de Viúvas, que tudo, querem né? aproveitar a vida. Tem coisa melhor que isso. E não só pessoas que vivem no Brasil, outros países estão vindo pra cá, mas pessoas que vivem aqui e merecem explorar mais Portugal, que é um país tão rico, tão lindo, né? Sim. Então a gente Então, tem que aproveitar. é Estamos isso. aqui, o itinerário está, olha, online, 24 horas. O pessoal do Brasil que sempre me manda mensagem, é sempre no final do dia daqui, mas eu tô sempre Tá respondendo. tudo certo, é isso. E é isso. Então tá bom. Obrigada, Monique. Até a Obrigada. próxima. Volte sempre. Obrigada. Até a próxima.